Olá pessoal, eu sou o Cadu, eu sou um dos professores do Instituto Adere e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais da cistites em cães. Fiquem conosco para vocês acompanharem mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre as cistites em cães. A cistite ela é uma afecção muito comum na rotina de pequenos animais, principalmente os cães de pequeno porte. Em relação à cistite, ela se apresenta normalmente como uma alteração em que o paciente ele tem a presença de hematúria, que é sangue na urina, ou ele pode ter dificuldade de urinar. Então esse paciente ele pode ter disúria, pode ter polaciúria, e aí o tutor ele começa a notar uma mudança no comportamento de micção desse paciente. Ele começa a urinar então em diferentes locais, em pequenas porções várias vezes, e em muitos casos a cistite ela pode ser um desafio para o médico veterinário. Quando o paciente ele tem essa suspeita de cistite, é muito comum realizar ultrassom abdominal desses pacientes para fazer uma melhor avaliação. Qual que é uma grande questão? Muitas vezes, durante essa avaliação ultrassonográfica, consegue-se identificar uma bexiga que ela tem uma mucosa muito espessada. Em muitos casos, é muito difícil diferenciar um processo inflamatório infeccioso de um processo neoplásico. Então, quando nós falamos do ultrassom, eu vou desenhar aqui para vocês, o que nós temos? Nós temos aqui a bexiga, certo? E de uma forma geral, quando o paciente ele tem uma cistite, ele tende a ter um espessamento da região da mucosa da bexiga. Então essa mucosa, ela fica extremamente espessada. Então, de uma forma geral, quando se faz um exame ultrassonográfico, o que vai acontecer? A espessura dessas camadas estará aumentada. E com isso, em muitos casos, fica a questão se esse paciente ele pode ter um processo inflamatório ou pode ter um processo neoplásico. E aí chega o ponto forte do nosso vídeo de hoje. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as formas de diferenciar esses dois processos. Então, esse paciente ele tem um processo inflamatório ou ele tem um processo neoplásico? Então, dentre as possibilidades, a primeira é fazer um lavado vesical. Um lavado vesical, basicamente, é introduzir um catéter dentro da bexiga. Então, vou desenhar aqui para vocês, ó. Nós vamos introduzir um catéter dentro dessa bexiga. Com a introdução do catéter, nós vamos esvaziar essa bexiga, ou seja, tirar toda a urina, e nós vamos injetar solução fisiológica. Com isso, as células da mucosa, elas acabam se desprendendo e elas vão junto com essa solução fisiológica que você vai colocar dentro da bexiga e depois você vai aspirar, certo? Você vai colher essa solução fisiológica com essas células, vai fazer uma análise e mandar para o laboratório. E aí você consegue diferenciar se esse paciente pode ter um processo inflamatório ou ele pode ter um processo neoplásico. Uma outra forma, pessoal, muito utilizada na medicina veterinária hoje é o exame molecular chamado PCR. Nós podemos fazer o PCR para um gene chamado BRAF, B-R-A-F, um gene chamado BRAF. A expressão desse gene ela vai identificar o paciente com neoplasia prostática e de bexiga. Esse é um ponto muito interessante. Então, quando os pacientes eles têm neoplasia de próstata ou de bexiga, quando nós fazemos essa análise molecular da urina, nós conseguimos fazer essa identificação. Então, esse é um ponto muito importante. Além disso, além de fazer a citologia pelo lavado vesical e a expressão molecular pelo BRAF para fazer esse diagnóstico, uma outra possibilidade é fazer a biópsia. E a biópsia é um dos exames mais desafiadores, porque o paciente ele precisa passar por uma laparotomia, ou seja, ele tem que ser submetido a um procedimento cirúrgico, onde vai ser feita aqui a abertura abdominal, posteriormente vai se fazer uma cistotomia, que é abrir a bexiga e colher fragmentos aqui dessa região aqui da bexiga, onde tem um espessamento. E com isso você faz uma análise dessa amostra. Certo? Então isso é muito importante, pessoal, porque fazer essa análise vai fazer com que a gente consiga saber se esse paciente ele tem um processo inflamatório ou um processo neoplásico. De uma forma geral, pessoal, com esses três exames, o lavado vesical utilizando a citologia, o exame molecular de BRAF e a histopatologia, nós conseguimos fechar o diagnóstico do nosso paciente. E pensando nos três, qual dos três é melhor? Cada um deles tem vantagens e desvantagens.
Mas a histopatologia é um exame muito importante porque vai avaliar as características do tumor e com isso consegue trazer informações importantes sobre o prognóstico daquele paciente, ou seja, se aquele paciente tem um tumor mais agressivo ou menos agressivo. Além disso, quando você faz a biópsia, você tem um fragmento no bloco de parafina que você pode mandar para posteriores análises, como imunistoquímica e outros testes moleculares que podem ser realizados. Eu espero que vocês possam ter aproveitado esse vídeo do nosso canal, espero que vocês consigam dar um like aí pra gente, sigam o nosso canal e fiquem atentos às nossas redes sociais, que toda terça-feira nós temos vídeos novos. Obrigado, pessoal, até a próxima!